Começando pelo mestrado, é uma pesquisa, na verdade, acho que o Álvaro falou um pouco, o meu mestrado foi uma pesquisa que se iniciou, eu ainda estava na graduação. Então, eu me formei em 2009, mas a primeira viagem eu fiz em 2006 para o Paraguai. Então, o título é Os Rios e as Cidades, é um estudo da hidrovia Paraguai-Paraná e o espaço urbano circundante. Eu gosto dessa imagem de um artista argentino, Nicolás Uriburu, e ele tem essa série que ele faz, que é a América Latina unida pelos rios e desunida pela política dos homens, ele fala. E aqui é legal, é interessante, porque a gente consegue ver exatamente como seria essa união, né? Aqui é o delta do Orinoco, na Venezuela, né? O rio Orinoco, que se junta através do Rio Negro pelo canal do Cassiquiare. Aí você tem o Rio Negro, o Madeira, tem afluentes do Madeira, que é o Rio Guaporé, enfim, afluentes desse Rio Guaporé, que agora não me lembro o nome, mas que distam 200 quilômetros de um afluente do Rio Paraguai, que já está na Bacia do Prata. E, através do Rio Paraguai, que começa a ser navegável na cidade de Cáceres, no Mato Grosso, você consegue, hoje em dia, já foi o que eu fiz, vamos dizer assim, navegar o rio até Buenos Aires. Então, do começo de Cáceres até Buenos Aires, são 3.440 quilômetros, mais ou menos, e a ligação toda tem mais de 7.000. Mas seria uma maravilha, né? Você poder pegar um barco aqui no Delta do Orinoco e sair em Buenos Aires. É uma terceira margem, né? Que, se você olhar isso em cima do mapa das cidades e mapa, assim, é o pedaço, vamos dizer assim, do continente, do subcontinente da América do Sul menos desenvolvido. Então, esse daqui é um desenho do pai do Paulo Mendes da Rocha, né? Que ele coordenou, ele era um engenheiro naval, né, Paulo Mendes de Menezes da Rocha, e ele tem esses estudos na década de 60, né, dessa interligação. É aquilo que eu estava falando, né? Belém está aqui, isso aqui é o rio Amazonas, tem o Madeira, o Amazonas continua para cá, né, até o Peru, o Madeira, o Guaporé, e esse pedacinho aqui ele vai ampliar, a gente vai ver mais para frente. São 200 quilômetros que distam da bacia do Rio da Prata, que teria o Rio Paraguai, Paraná e Prata. Isso, esses daqui são rios que passam pela Colômbia. Tá pertinho também, poderia ter outras ligações também. É uma coisa até curiosa de entender, porque esse trecho que ele não está marcando aqui, do Orinoco, né, que faz isso aqui, e aqui é o canal do Cassiquiare, que liga com o Negro, né? E esse canal do Cassiquiare é uma coisa meio maluca de você entender, porque ele não é um rio, ele é um braço do Orinoco que naturalmente se liga a uma outra bacia, que é a do Amazonas. Então, por isso que ele é um canal, ele não tem uma nascente, né? Ele começa de um rio e ele cai no Negro. Cai no meio do Negro. Então, esse lugar, se você ler as histórias dos viajantes, porque os portugueses já ocupavam essa área e vinham os espanhóis e não se sabia como que era possível que eles chegavam pelo norte, e imaginava-se que teria um grande lago que unisse essas bacias, porque é uma coisa meio difícil de entender, é uma sutileza do relevo complexa assim, de compreender, né? Então, esse é aquele pedacinho que o pai do Paulo Mendes amplia para, então, estudar como seria essa possível ligação. E aqui está aquele corte clássico, que teria uma escada de eclusas, né, para vencer esse divisor de águas natural. Esse lugar, inclusive, é um lugar que os índios já falavam que ele é tão plano que, dependendo das chuvas
a água já naturalmente corria para um lado e corria para o outro. Esse corte é um corte distorcido, né? A escala vertical dele é distorcida em relação à escala horizontal para a gente conseguir entender. Mas então seria uma obra possível, enfim, 200 quilômetros. É uma obra discutida. Eu não lembro de cabeça o desnível. Eu não lembro. Mas, enfim, é uma obra que seria possível. Se a gente for olhar a Europa, mesmo os Estados Unidos, tem várias conexões entre bacias já realizadas, né? Muito maiores do que essa. Mas, assim, acho que uma coisa que eu estudei no mestrado é ver um pouco como essas obras normalmente são pensadas aqui, né? Então, a gente vai ver mais para frente, enfim. E essa interligação, né, que o pai do Paulo Mendes estudou na década de 60, esse cara, que é o engenheiro Moraes, ele, em 1869, ainda no Império, ele já tinha mapeado toda uma série de possíveis interligações, né? Ele defendia que Belém deveria ser a capital do Brasil. Nessa época, Belém tinha uma economia forte, ligada à borracha e tudo mais. E também, por conta da Guerra do Paraguai, tudo, ele sugere essas ligações como uma estratégia de defesa militar, de você conseguir acessar essas regiões que elas eram um pouco distantes, né? Você demorava meses viajando para chegar nesses lugares. E se a gente voltar mais ainda no tempo, né, no século XVIII, Humboldt faz uma viagem pela América do Sul. Ele vai passar no Equador, visita Chile. Ele não entra, o governo brasileiro não permite ele entrar no Brasil, mas ele passa lá pela Venezuela e ele mapeia. Ele tem uma equipe de vários estudiosos, né? E eles mapeiam pela primeira vez esse canal do Cassiquiare. Ele percorre o canal do Cassiquiare e faz um mapa e finalmente se descobre como era possível que essa ligação existisse. Então, no primeiro capítulo, eu vou discutir um pouco esses interesses. Eu fui estudando e comecei a ver que esses interesses geopolíticos eles são muito importantes, inclusive para a constituição do que nós somos hoje, vamos dizer assim, como, né, as nossas fronteiras. Então, se você for estudar desde os tempos coloniais, essa oposição da Espanha com Portugal, ela fez com que esse rio, que teoricamente poderia unir todos esses países, um país boicotou o outro para que essa união não existisse. O Brasil sempre, o Portugal, ele tinha uma estratégia muito interessante da diplomacia portuguesa, muito forte. Então eles conseguiram expandir, né, as fronteiras do Brasil. Tem uma série de tratados de troca de territórios. O Uruguai, por exemplo, Portugal ocupa, né, e a devolução de colônias do Sacramento para os espanhóis, eles recebem áreas aqui na região do Mato Grosso e tal. Então, na verdade, Portugal criou uma estratégia para dominar a cabeceira do rio. E isso sempre incomodou muito os argentinos, porque as nascentes dessa bacia estão todas no Brasil, tanto do rio Paraguai quanto do rio Paraná. E isso foi se arrastando sempre. A história recente dos dois países também se manteve assim. Então, no período da ditadura, o Brasil ele se alinha mais com os Estados Unidos, né? No bloco capitalista, ele consegue trazer, por exemplo, o Paraguai, que sempre foi um país meio pendular, ele traz o Paraguai para a esfera de interesse dele e consegue construir Itaipu. Itaipu ela é construída de uma forma que não levou em conta as possibilidades hídricas abaixo dela. Então, ela inviabilizou alguns projetos que já existiam de usinas hidrelétricas do lado argentino. Isso deixou os argentinos bem chateados, vocês podem imaginar.
Então, e essa política ela continuou. Existe uma série de iniciativas de criar eixos leste-oeste aqui nessa região para inviabilizar esse eixo norte-sul. Então, isso começou até um pouco antes com o Getúlio Vargas. Ele constrói uma estrada de ferro, que é essa estrada que a gente fala do Trem da Morte, né, que vai pelo interior de São Paulo e entra na Bolívia e tal. É um eixo leste-oeste para tentar escoar a produção dessa área, que naturalmente seria mais fácil escoar pelo rio, você escoa pelo Porto de Santos. Você traz ela para um porto no Atlântico. É mais caro, mas você acaba prejudicando o seu vizinho, que era um pouco a ideia. E aí isso se arrasta até o começo da década de 90. Na verdade, o primeiro tratado da hidrovia, ele é um embrião do Mercosul. Então, os países, depois com o fim da Guerra Fria, né, eles sentam e começam a discutir possibilidades de se unirem para conseguirem escoar essa produção de uma forma mais barata, usando a hidrovia e tudo mais. Então, esses tratados eles começam, na verdade, nos anos 80 e se arrastam até... Acho que a criação do Mercosul é 98, 94, 98, sei lá, no começo da década de 90, e esses tratados da hidrovia são um pouco anteriores. Então, contextualizando um pouco, ela abarca 5 países, né? A gente tem o Brasil aqui, o Paraguai, a Bolívia, a Argentina aqui, né? A Bolívia ela pega só um pedacinho aqui, depois a gente vai ver melhor, mas é um pedacinho que foi dado para ela poder... depois que ela perdeu toda a costa, né, do Atlântico, ela poder escoar a produção dela pela hidrovia. O Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Então, são 5 países. E acho que essa foto é muito interessante, porque isso aqui eu tirei num hotel em Mato Grosso do Sul, Corumbá, e estava lá, porque Corumbá, na verdade, até a década de 40... por aí, ela era muito mais conectada, ela tinha muito mais conexão com esses países do que com o próprio resto do Brasil, porque ela está nesse eixo, né? Então, tinha barcos regulares, nessa época, que saíam de Corumbá e iam até Buenos Aires. Bom, daí um pouco a pesquisa de campo. Eu fiz 3 viagens que foram complementadas por algumas outras, mas pelo rio mesmo foram 3 momentos, vamos dizer assim. O primeiro foi a primeira viagem, em 2006, que eu fui para Assunção e subi até a cidade de Valemi, que é na fronteira com o Brasil, num barco... É um barco popular, assim, um barco que transporta mercadorias e pessoas. Ele faz esse trajeto constantemente, vamos dizer assim. Sai uma vez por semana de Assunção. 3 dias subindo o rio. Nessa primeira viagem, eu nem sabia até onde o barco ia. Eu fui lá, o Solana me mostrou o porto, perguntei e me disseram que ia até Valemi. Eu falei, bom, vamos até Valemi. E é muito interessante, porque daqui a aqui são 3 dias de barco, mas só esse trechinho de Valemi até Concepción, que é essa cidade que está aqui, são 8 horas de ônibus, e não deve dar 200 quilômetros. Então, praticamente não tem estradas, por isso que o barco é um meio que sobrevive, vamos dizer assim, porque as estradas são muito precárias. Se chove, não passa, por exemplo. Né, de Concepción para Assunção já é mais fácil. Apesar da distância ser maior, você demora bem menos. Aí, num segundo momento, eu saí de Assunção e desci até Buenos Aires num barco cargueiro. Foram também 3 dias descendo o rio. E é uma viagem que eu consegui por estar fazendo a pesquisa, não é uma coisa regular, é só carga que desce o rio. E o pedaço brasileiro era o mais difícil, porque é o trecho da hidrovia que tem profundidades menores, né, calados menores, e não tem, os barcos são muito irregulares, não tem uma constância.
Então eu acabei fazendo alguns contatos daqui de São Paulo e indo para lá e resolvendo lá meio que na hora, assim. Então essas 2 viagens eu saí de Cáceres e fui até a fazenda de Escalvados, que é bem na entrada do Pantanalzão mesmo, assim, tem uma estação ecológica. E não daria para descer mais, depois a gente vai ver por quê, porque isso aqui demorou 2 dias, esse trechinho aqui. Então, eu não teria onde dormir no caminho. Teria que acampar, seria uma viagem muito mais complexa, né? E depois eu fui para Corumbá e eu saí de baixo, tem uma ponte um pouco antes de chegar em Corumbá, né? Tem um portinho bem improvisado. E aí eu também desci o rio 2 dias até Bahia Negra, que era a primeira cidade no Paraguai. Então, dos 3.400 quilômetros, eu percorri em barco uns 2.800, mais ou menos. Esse pedaço aqui, entre Bahia Negra e Valemi, eu não fiz, nem entre Corumbá e Descalvados. Então, um pouco, esse é o Cacique, que é esse barco que faz essa viagem de Assunção até Valemi. E ele é muito interessante, porque ele é um mercado ambulante. Assim, como é muito difícil você chegar por terra, né? Ele leva todo tipo de coisa. Assim, as pessoas levam tudo, basicamente, no barco. Então, na parte de baixo, ela tem essas redes, lembra um pouco esses barcos que a gente vê na Amazônia e tal. Eu fiquei na parte de cima. Eu arrumei um camarote que tinha 1,70 por 1 metro, sei lá. Dormia com o pé para fora, assim, Esse aqui é o Luizão, que é meu sócio, que foi comigo nessa viagem. Então você vê que todo mundo, assim, são pessoas que elas levam tudo no barco mesmo. Até moto, enfim. E é muito engraçado que essas pranchas, elas servem para tudo. Assim. O barco se aproxima, ele não consegue chegar muito próximo da margem, não tem infraestrutura nenhuma, então eles usam essas pranchas para fazer o embarque e desembarque dessas mercadorias e das pessoas também. Isso aqui, ela tem uma versatilidade grande, assim, vamos dizer. E o barco é impressionante. Outra coisa impressionante é que você estava no meio do nada e de repente ele encostava numa margem e tinha um monte de pessoas que estavam esperando, como se o barco tivesse uma hora, fosse pontual, assim, que ele chegasse ali naquele momento. Então é interessante esses tempos, a questão do tempo é muito diferente, né? O segundo barco era um barco cargueiro, um barco adaptado. Ele fazia um barco alemão que foi comprado por uma empresa paraguaia e fazia uma rota lá no Mediterrâneo, não sei direito. Tinha lá no barco, tinha uns mapas assim da época que ele. E aí ele era um barco que leva containers, principalmente de carne, de frigoríficos paraguaios que vão exportar a carne em Buenos Aires. Então, era um barco grande, carregado com container. Ele não vai carregado com o limite que ele pode, porque o calado não permite. Então, ele acho que tem uma né, caberia mais. Super largo, Mas ele não é, ele tem um problema de, principalmente esse é o Rio Paraguai ainda, né? Ele tem um problema de bancos de areia. No momento lá, num dado momento da viagem, eu andava sempre na cabine, né, de comando, ficava mais aqui com o pessoal, o capitão e o piloto conversando. E aí, em dado momento, estava de noite, eles começaram a ficar tensos porque o sonar começou a mostrar que estava diminuindo muito a profundidade. E foi diminuindo. Uma hora o cara cortou o motor e a gente entrou num banco de areia, assim, fez um puta barulho, parecia bem tenso, assim. E daí eles conseguiram tirar o barco, mas assim é uma navegação bem difícil porque ela não é muito bem sinalizada e esses bancos eles mudam de lugar, né, conforme as correntes. E não tem um trabalho constante de manutenção da via, né, do canal da via.
teria que ter uma dragagem. Nenhuma eclusa. Ele é naturalmente navegável. O Milton foi então, aqueles trechos lá do Mato Grosso, o que eu consegui, o meu poder aquisitivo conseguiu pagar foi esses barquinhos. Gasta-se muito dinheiro, porque a cadeira onde eu fui, E tudo isso aqui é gasolina. O barco é um barco bomba, praticamente. Vai repleto de gasolina, porque ele gasta muito. As distâncias são muito grandes. E aí a gente foi... foram 2 dias, né? A gente pernoitou. Isso foi de Corumbá até... Pernoitou num forte do Exército Brasileiro, da época da Guerra do Paraguai, que eles mantêm, que é tipo um triunfo, assim, porque ganharam uma guerra lá e tal. Então, tem o forte até hoje, tem os soldados. E aí eu consegui uma autorização e consegui dormir nesse forte um dia. Tem acho que uma foto dele mais para frente. E depois a gente seguiu até Bahia Negra, que é essa primeira cidade no Paraguai. E pegamos uns trechos de chuva, foi bem tenso. A volta lá de Bahia Negra demorou 11 horas, sentadinho na cadeirinha lá. Exercício de paciência. E esse foi a outra voadeira, de Cáceres até Descalvados. Mas é muito interessante que, por exemplo, aqui ele parou a voadeira porque ele tinha um amigo que morava na margem do rio. E você chega, o cara oferece um café como se fosse normal, assim. Tem um cara morando no meio do nada, a sei lá quantas horas de barco de Cáceres. Mas existe essa rede, sabe? Eles sabem e se apoiam. Então é interessante. Ele já tinha feito várias vezes. Ele conhece tudo. Assim, cada curva tem um nome. Para a gente é tudo igual, parece um deserto, né? Porque é uma repetição, assim, de paisagens muito parecidas. Mas eles têm essa visão que cada curva tem um nome, tem o cara que mora, eles já sabem. Então, é interessante essas redes mesmo, que se estabelecem mesmo nesses lugares mais distantes, né? Hã? Tinha água, tinha... Não, cerveja não tinha. Cerveja a gente tomou lá em Bahia Negra. Tomamos uma cerveja. Os caras não acreditavam que a gente tinha vindo do Brasil, né? Bom, e aí outro problema, esse é o começo do trabalho, vamos dizer assim, né, um pouco a metodologia. E as bases cartográficas, que acho que talvez seja isso que você tenha comentado, Alva, porque foi um problema, que eu fui comprando bases cartográficas de cada país, né, só que aí você vai juntar e não junta, porque não foi feito para juntar mesmo. Então, daí, eu tenho um amigo, Santiago, né, que me ajudou, e a gente conseguiu montar uma base no ArcGIS. Eu lembro que uma vez você fez uma pesquisa que o Embrapa, aqui no Brasil, por causa da agricultura, tem toda a planta topográfica do Brasil. Tem, acho que tem, não sei se... Coisas de 10 em 10. Sim, talvez. Que foi para aquela disciplina optativa, né? Um 7-7. Aí a gente montou essa base, que tem a infraestrutura básica. Então, as linhas vermelhas são as rodovias, as linhas férreas, né? Aqui fica um pouco difícil de ver, mas estão aqui. E está tudo em escala, dá para, enfim, ter uma ideia do todo. E o ArcGIS ele é bem legal, porque você consegue também... a parte gráfica do programa você que domina, você que escolhe, né? Você que diz que cor vai ter cada coisa, enfim. Então, esse daqui foi interessante para ver como a topografia é baixa, né? Assunção, se eu não me engano, ela está uns 60 metros acima do nível do mar. E ela está bem no meio do continente. É por isso que é tão quente, né? Você vai para lá, é um forno. Mas é incrível, porque ela está muito dentro do continente e está a 65 metros do nível do mar. Bom, aí... No mestrado, eu
a gente fez um estudo sobre a hidrografia, né? Então, cada rio, por exemplo, o Rio da Prata, aqui é saindo do Tigre, né? Que é uma cidade próxima a Buenos Aires aqui no fundo. Isso aqui a gente está no delta do Paraná. O delta do Paraná, o que ele é? Ele é como se fosse um decantador gigante. Todos esses sedimentos, principalmente os rios que contribuem mais com esses sedimentos, são os rios que vêm dos Andes. É o rio Bermejo e o Pilcomayo. Principalmente o Bermejo, que são rios que estão vindo dos Andes e encontram o rio Paraná, cheio desses sedimentos, e então forma-se o delta. O delta é um grande problema para Buenos Aires, porque ele avança bastante por ano. Existem projeções que, em 20 anos, Buenos Aires já sofre, mas vai sofrer mais com problemas de enchentes, porque você deposita os sedimentos e os rios de Buenos Aires, né, como o Riachuelo, por exemplo, na Boca, eles têm mais dificuldade para escoar. Então, tem-se uma tendência a alagar o que está antes. E o delta cresce. Ele cresce, agora eu não sei, mas são alguns metros por ano. É bastante, assim. Né? Então, os rios... É bonito. E o Euclides da Cunha falava isso, né? Que os rios são construtores de topografia. Eles carregam esses sedimentos e eles modificam o território. Então, isso aqui é uma outra visão lá do Tigre. Todo mundo tem seu barquinho. Isso é o Rio da Prata visto de Buenos Aires. O Rio da Prata é o rio mais largo do mundo. Acho que ele tem 340 quilômetros de distância. Então, você não vê. Do outro lado lá está Colônia, né? E você não vê. O Uruguai está do outro lado, você não vê. É muito distante. E ele, apesar de ser muito largo, ele é muito raso. Então, você tem canais naturais, que são mais profundos, e canais dragados. O lado argentino é o mais raso. Não foi à toa. Os ingleses venderam o porto de Buenos Aires, porque daí eles poderiam fazer a manutenção constante disso, porque sempre vai ter sedimentos. É uma questão natural. A curva sempre vai depositar os sedimentos do lado argentino e corroer, né, erodir a costa uruguaia. Então, o porto de Montevidéu é um porto que, naturalmente, ele tem um calado melhor, ele precisa de menos manutenção, enfim. O Rio Paraná. Então, isso é próximo a Rosário. Né? Esses navios são navios tipo Panamax, muitos deles chineses, que vêm aqui pegar soja e minério de ferro. E é impressionante, assim, porque são navios muito grandes. Até Rosário, a hidrovia ela é totalmente dragada. Então, esses navios eles percorrem com umas relativas... Depois que eles saem, eles circunvalam por baixo ou... Não, eles circunvalam por baixo, acho. Na verdade, eu não sei, mas eu acho que é ruim, mas é mais curto, né? Eu acredito que eles... Mas, enfim, são navios muito grandes. E aqui é interessante. Essa é a melhor foto que eu tenho desse momento. Não dá para ver direito, né? Mas isso aqui é um comboio de chatas que perdeu uma das chatas num vendaval. Aqui, esse momento estava ventando muito. Você saía fora do barco, você era meio jogado, assim. E aí uma das chatas se desprendeu desse comboio. E, enfim, eles tinham parado, os caras estavam no rádio se comunicando para pedir ajuda e tal. Eu não tenho uma foto melhor disso. Isso também é o Rio Paraná. Ele é incrível porque parece um labirinto. Assim. Você olha e você fala, nossa, eu não tenho a menor ideia para onde que está o canal, porque é muito labiríntico mesmo. Essa deposição de sedimentos cria essas ilhas e é bem complicado. E aí o Rio Paraguai, essa aqui é a cidade de Formosa. Tem uma curva bem grande aqui, na frente, nesse trecho. O Rio Paraguai já tem um calado mais estreito.
Isso aqui é próximo de Valemy, tem umas caleiras, que são os portos que queimam cal, queimam calcário para fazer cal. E aqui isso aqui é próximo de Corumbá, o canal é muito mais definido, o rio é bem mais estreito. Né? Ou aqui, que é próximo de Cáceres. Isso aqui é a empresa, chama AIPAR, que é a empresa que tem a concessão de uso do rio, né? E de fazer a manutenção. Então, aqui tem uma draga, que fica dragando o rio, e aqui tem a ponta da mangueira que fica jogando areia. Aqui dá para ver o banco de areia que se forma depois. Existe uma polêmica muito grande com relação à dragagem desse trecho da hidrovia, do trecho brasileiro. Porque são, por exemplo, aqui, só vou falar um pouquinho mais para frente disso que eu acabei de falar. Aqui é o canal do Tamengo, que é o canal que dá acesso a algumas fábricas da Bolívia à hidrovia. E é um canal muito raso, muito complexo a navegação, e tem um super... De novo, a questão ambiental nesse trecho é muito presente, porque existe captação de água da cidade de Corumbá muito próximo. Então, você começa a dragar muito, você acaba prejudicando a qualidade da água dos habitantes. Essa é uma das lagoas. Da onde eu estou, tem algumas fábricas atrás de mim que produzem soja, enfim, e que tem que escoar a produção por esse lugar. E é super raso. Você está alto aí? Estou alto, Eu estou em cima de um pier, assim, de um negócio que está bem mais alto. E daí tem a questão do Pantanal, porque qual que é o problema todo da hidrovia? É que o Pantanal funciona como uma esponja. Por ele ser muito plano e se abrir muito, ele se estende por uma área muito grande, as chuvas que caem na cabeceira do rio Paraguai, elas demoram um bom tempo para chegar no rio Paraná. E as chuvas do rio Paraná, a estação de chuvas é a mesma do rio Paraguai e Paraná. Só que a do Paraná escoa direto. A do Paraguai, o Pantanal retém. Então, na verdade, o Pantanal ajuda a navegação, porque mantém o nível, a lâmina d'água constante durante o ano todo. Então, se você dragar, na verdade, o meu mestrado vai discutir isso, porque o projeto oficial da hidrovia, se você lê o projeto lá dos tratados entre os países, a ideia é que você tenha um calado constante de muitos metros, para conseguir passar aqueles comboios de chata gigantes, que é um padrão do rio Mississippi, não é um padrão daqui. E teria que se dragar o Pantanal, inclusive, para passar esses comboios. Só que dragando o Pantanal e essas áreas com calado menor, você acaba fazendo com que a água escoe mais rápido. E isso, os estudos ambientais dizem que vai prejudicar a própria navegação. Então, mais uma vez, a infraestrutura pensada de um ponto de vista, né? Os engenheiros, não todos, né? Mas alguns, têm essa dificuldade de conseguir ver as questões como um todo. Então, você resolve um problema, mas que vai te gerar um problema novo dali pouco tempo. Né? Então... Exato, que é aí que, sim. Então, a navegação está aqui, os comboios. Esses comboios de Assunção a Rosário, eles têm 4 por 5 chatas. Eles são muito grandes. Eles parecem pequenas cidadezinhas flutuantes, assim, é um negócio meio fora de escala mesmo. E até os navios Panamax, né? Então, aqui tem um pouco... os trechos navegáveis, né? Essa região aqui, que é a mais sensível, que está dentro do Pantanal, e a partir de Assunção a coisa já é um pouco mais fácil de navegar.
Então, daí tem essa pergunta, né? Porque é meio... A gente copia um padrão americano para um rio que foi totalmente construído. O Mississippi ele é todo transformado, tem eclusas, tem um monte de... E aí a gente fica tentando pôr o comboio desse padrão na nossa hidrovia. E daí tem aqui em escala, mais ou menos, o comboio padrão Mississippi lá, que é o que eles querem passar. E isso aqui é interessante. Até aqui, ó, são os barcos que trafegam pelas hidrovias europeias, que são menores. Os rios europeus têm tamanhos muito mais pequenos, né, do que os nossos rios. Então você vê que o barquinho lá, que é o menorzinho, ele é uma fração desses comboios. E existe toda uma rede na Europa em que você faz o transbordo de um barco menor para um barco maior. Então você não precisa passar o barco maior em tudo. Você tem capilaridade com os barcos menores e concentra nos rios maiores os barcos maiores. Enfim, muito mais inteligente, vamos dizer assim. E a gente pensa que, né, tem que dragar tudo para passar o comboio maior, enfim. E esses são os barquinhos que eu andei, só para ter a comparação, que são esses aqui, ó, no fundo. Esse aqui está fora de escala. Esses dois estão em escala. E aí, se você for... Isso que é o mais louco. Parece que o plano oficial da hidrovia, os caras nunca foram lá ver o que tem já. Porque as pessoas, por ela ser navegável, que é o mais interessante, ela já ser navegável, os próprios habitantes do lugar já adaptaram, criaram barcos, criaram soluções para conseguir usar aquela infraestrutura. Então, isso aqui são barcos pesqueiros lá na região do Pantanal, de Cáceres, Corumbá, que são barcos construídos. Tem estaleiros lá que fazem, eles pegam chatas e adaptam, enfim. Né? Tem barcos menores. Esse barco aqui ele é muito parecido com aquele menor lá que trafega na Europa, o tamanho dele. E está lá, já existe. Por que não incluí-lo no plano da hidrovia? Né? Até barquinhos bem pequenos. Né? Esse aqui é um barquinho que tem um guindaste que coleta a lenha, faz a carga e descarga. Mínimo, né? Super pequeno. Que trafega já... isso aqui é no Tigre. O Tigre tem uma série, porque como é uma cidade bem fluvial, tem uma série de soluções interessantes, né? Em escalas mais adequadas. Esse é um barquinho que é como se fosse um mercado flutuante. Então, ele vende desde cerveja, comida, bujão de gás, enfim. Ele passa nas casas e vai vendendo isso. Então, já existe. Até soluções bem... Isso aqui é uma canoa adaptada, que os caras levam turista para conhecer. Enfim, é uma coisa quase naif, assim, né? Meio vernacular, assim, que o cara mesmo já sabe como fazer para conseguir navegar o ano todo. E aqui são esses estaleiros, né? Tem barcos grandes. Esse barco aqui parecia abandonado, mas ele não está, ele está sendo construído. É um barco-hotel. Inclusive, tem um capitão argentino que fez um projeto de uma chata que poderia navegar nesse trecho do Pantanal com uma relativa facilidade, mas foi um projeto que foi abandonado, que não foi para frente. E isso daqui é uma... Aí eu fiz algumas hipóteses assim, de se eu tivesse com aquela voadeira, será que eu conseguiria ir de uma ponta a outra? Daria para percorrer, né? E aí você vê que não, porque tem momentos em que essa distância fica muito grande. Então, existe uma rede de cidades, vamos dizer assim, mas ela não é completa. E a ideia não é pôr uma cidade aqui, mas não ter um uso. Poderia ter uma estação científica que pesquisasse o Pantanal, sei lá, um braço, uma Universidade Federal do Mato Grosso, sei lá, não tem nada.
E isso prejudica os próprios moradores, o próprio barqueiro, o piloto, fala que existe muita caça ilegal, pesca ilegal, porque não tem controle nenhum. Se você não usa o espaço acaba sendo usado dos modos que você não quer, né? E também essas modulações transversais, que são poucas, né? As pontes que cruzam a hidrovia, existem 9 pontos onde você consegue cruzar. Só que, na verdade, não é bem assim, porque você vai lá, tem as pontes são horríveis, pontes rodoviárias que estão totalmente fora da escala, é muito difícil. Por exemplo, eu cruzei a pé, mas tinha pessoas cruzando a pé também, e a sensação é horrível, porque a ponte é muito alta, você sobe muito, treme, né? E poderia ser pensado na escala do pedestre. Existem pontos que abrem, né? Tem a ponte lá em Roterdã que abre, é mais ou menos da escala dessa, não tem por que fazer uma coisa assim. É uma ponte rodoviária comum, podia estar em qualquer lugar, né? E tem pontes bem grandes. Essa é entre Correntes e Resistência, mas a de Rosário é muito parecida. Em que eu cruzei de carro, mas tem ciclistas e tem pessoas que não é tão longe, daria para ter outras formas, mas ela é muito pensada para um tipo de uso só, que é o rodoviário. Essa é uma ponte ferroviária, que é dessa ferrovia construída pelo Getúlio, que vai para a Bolívia. Mas o legal é que já existe lá situações como essa, em que essa aqui é uma cidadezinha bem pequenininha que chama Alberdi, fica de frente para Formosa, que é uma cidade na Argentina, e existe essa ponte fluvial, que você paga centavos e você pode cruzar, e é muito mais eficiente do que aquelas pontes que a gente viu anteriormente. Então, são pontes fluviais que estão muito mais integradas nessa paisagem, nesse contexto, vamos dizer assim, né? E em Assunção também. Você tem barquinhos. Assunção está toda de um lado da margem do Rio Paraguai, né? Mas você pega esses barquinhos e você cruza para um lugar que chama Chacoí, que o pessoal tem fazendas, enfim, uma ocupação bem mais espalhada, né? São chácaras, mas que você consegue cruzar. Apesar de ter uma ponte que cruza também, mas você tem que dar uma puta volta, não é? De barquinho é mais rápido. Eu lembro que o Solano deixou a gente para cruzar de barco, e ele foi de carro e a gente chegou antes de barco. Bom, e daí o estudo sobre... A gente estava vendo as questões mais ligadas aos rios, né? E aí, finalmente, as cidades. Então, eu passei por essas 24 cidades. Passei por mais, mas, vamos dizer, me ative a essas 24. Estão aqui listadas. E aí eu fiz meio que uma ficha para cada cidade, em que eu comparava a foto aérea, um pouco a ocupação, né, com o que eu observei lá em loco. Então, tem algumas. Esse é o Forte Coimbra, que é o forte português, construído pelo Marquês de Pombal, e que tem uma base do Exército. E ele é super bonito, a ocupação, e ele ocupa a encosta, é incrível. Dormi aí. Consegui uma autorização do major, não me lembro o nome dele, mas tem um hotel de trânsito para as famílias dos soldados. Porque, na verdade, assim, é um ponto que é meio isso. Tem o forte, aí o exército mantém, mas não tem por que ter um forte, sei lá, é uma bobagem. Eles têm o cara me mostrou lá, tem um armamento que é da Segunda Guerra Mundial, sabe? Se tiver uma invasão, não serve para nada e... Enfim. O pessoal fica fazendo limpeza, não tem treinamento muito... Né? Esse aqui é interessante, que é Porto Bush, que eu passei também, que é a única ocupação boliviana na hidrovia. O cara até se assustou quando ele viu a gente, porque acho que ele não devia ver uma pessoa há muito tempo. É isso aqui que tem. Muito curioso. E eu estou passando alguma, né? Porto Foncier, que é uma ocupaçãozinha super
pequenininha também, que está ligada, na verdade, a uma fazenda. Então, não é nem uma cidade, mas é um povoado. Ela quase não aparece nos mapas, não tem menção, mas está lá e tem uma vida... Tem essas caleiras, né, que o pessoal, além de trabalhar na fazenda, para ter uma renda extra, queima o calcário e vende como cal. E aí o porto é feito meio de cal, tem uns fornos aqui, não sei se dá... Os fornos fazem a transição da cota do cais, né, que é esse cais de cal, para a cota alta da cidade. Assunção, né, Assunção toda na margem esquerda do rio, e aqui é Clorinda, que é uma cidadezinha argentina que está do outro lado, mas elas não se veem, não se integram. A vista que você tem do Chacoí para Assunção. Buenos Aires, Porto Madeiro, Montevidéu. E aí, se você coloca as fotoaéreas na mesma escala, né, você vê que aqueles pequenininhos são isso aqui. Então, como é que pode um projeto de hidrovia que abarca um contexto social tão distinto pensar só uma forma de escoar a produção? Enfim, é uma ideia que está muito voltada à exportação de grande escala e não a constituir uma rede interna do território. Isso que é importante, né? Porque poderia ser a hidrovia poderia ser uma infraestrutura de trocas entre os países, entre as cidades. Enfim, você pensar, ter um planejamento de uma cidade ser complementar à outra e essas trocas poderem existir. As outras cidades, né, na mesma... Buenos Aires, né, que é um gigante perto das outras. Então, daí você tem infraestruturas de porto como a de Buenos Aires, que é completa, vamos dizer assim, né? São essas pontes rolantes, isso aqui pega o container, põe no barco. Né? Esse aqui é o cara que fica ali embaixo, vendo se encaixou, se não encaixou, é super preciso. Até situações... Isso aqui é um desembarque noturno, não sei se dá para ver aqui, mas é uma esteira humana, assim, que um vai passando para o outro, né, a mercadoria, para fazer esse transporte. Então, é muito precário. E situações de orla, como a de Bahia Negra, né, que você tem quase uma praia fluvial que está morta, não tem nada. Tem o barzinho. Os fornos. Isso aqui é em Caleracuê, que é um outro povoado, que tem um pier improvisado de cal. Eles vão aterrando isso. O Porto Foncière, de novo, dá para ver os fornos aqui, né? E isso aqui foi, na verdade, não no mestrado, mas quando eu fiz o meu trabalho final de graduação também foi o mesmo tema, né? E aí eu fiz alguns projetos na época de pensar um pouco o que poderia... Na verdade, o projeto como pesquisa para entender melhor o lugar, inclusive a questão dos desníveis e tudo mais, né? Então, lá em Porto Foncière tem uma praça central que dá para identificar, que poderia ter uma rua do porto que chegasse num farol, né, que faria essa transição de cotas, ou você poderia ir por baixo, teria umas rampas aqui, e você chega num cais flutuante, enfim. Né, a praça lá em cima, os fornos aqui, e como, né, você poderia dar Porque esses portos de cal, eles são terríveis para a saúde, né? O cal queima, não é legal o cara estar ali no cal. É interessante que ele use aquele lugar, mas é um pouco degradante. Ele poderia fazer isso em situações mais... Então, a maquetinha da cidade e tal, proposta. Valemy, que tem também uma praia que parece um ferro velho, os caras consertam, né, os barcos aqui. Esse aqui... ele tem uma entrada... Esse morro aqui não tem foto, mas esse morro aqui, até aqui ele é bem bonito, mas daqui para cá ele está sendo comido, porque é de onde eles tiram o cimento.
Cortei, não saiu. É que a primeira viagem eu não tinha nem câmera digital, então essa foto é película ainda. Eu gostaria de voltar lá para tirar mais fotos. Teria que tirar mais fotos. Aí a questão dos usos múltiplos, né? Porque é isso. Acho que quando a gente fala em água, hoje em dia, a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, né? Aqui no Brasil, ela determina, por lei, que a água você sempre tem que pensar nos usos múltiplos da água. Então, você pode gerar energia elétrica, você pode consumir, né, água para consumo, água para transporte, mas você tem que pensar no todo, nunca uma coisa só. E o que a gente percebe que no projeto da hidrovia, ela está sendo pensada num único uso de transporte, em grande escala, que não atende os interesses, principalmente de quem mora lá. Né? Então, em Buenos Aires, essa questão dos usos múltiplos, isso aqui é legal que você falou então você falou do Corbusier. O Corbusier chegou em Buenos Aires de barco. Então, mas ele descrevendo naquele livro Precisões, se você ler, é exatamente isso que ele vê. Ele vê um clarão de luz e essa imensidão de água. E aí, quando ele chega lá e ele quer chegar no rio, ele não consegue, porque o rio está sempre escondido, né? Está atrás das costas. Tem essa reserva, que ela é muito bonita, mas você tem que atravessar a reserva inteira para chegar no rio. E não tem... É bem in natura, assim, não tem infraestrutura nenhuma. Você chega ali, é isso aí. Não tem um banco para você sentar, enfim. A costaneira, que fica atrás do aeroporto, ela tem uma relação mais interessante, porque pelo menos você consegue passear aqui e ver o rio, mas você não consegue entrar no rio. Tem uns piers, assim, os pescadores. Em Corrientes é interessante, porque tem esse clube de regatas, que é bem antigo, que tem essas piscinas flutuantes. E tem uma praia e tudo mais. É interessante. Só que daí você vai do lado onde é público, vamos dizer assim, a relação é terrível também, né? Não tem... Enfim, no clube ali, então, quem é sócio do clube, enfim, o espaço público já não é tão interessante, né? E, de novo, a costaneira, que ela resolve algumas questões, né? Mas ela, muitas vezes, não impede o acesso à água. Aqui tem, acho que em algum momento, isso aqui se interrompe e você consegue descer. E aí, isso aqui também, na época do TFG, era uma outra cidade, San Nicolás, e que as ruas acabavam, né? Então, só como uma ideia, assim, de que você poderia ter algum edifício público que fizesse essa transição, que tivesse as piscinas, enfim. Foi da minha banca. E a maquetinha. E aí a Assunção é muito interessante, porque as pessoas não têm espaço. Essa foto é antiga, né? A gente vai ver depois, já construíram uma costaneira mais legal. Mas... Opa, que é essa daí. Mas é interessante que o cara não tem espaço. Na frente do rio você não tem... É meio sufocante até. Você ia para Assunção e você não conseguia chegar na beira do rio. Você tinha que passar o Palácio Presidencial, que está meio de costas para o rio, e chega num barranco. É uma situação muito ruim. Então, as pessoas usando esses níveis inferiores dos piers, né? E aí, hoje, construíram já essa costaneira, e aí você tem uma relação melhor. Isso aqui não existia. Eu acho que eles tiraram a favela. Eles removeram a favela. Esse é Assunção. Removeram. Bom, e Cáceres, que tem umas casas flutuantes, tem alguma relação? Esses elementos para você conseguir ir da cota mais alta da cidade para a cota mais baixa. Em Corumbá é muito louco, porque tem a praça da cidade, mas quando o rio está baixo,
você tem que descer no barranco e andar no mato para chegar no... Então, essa ideia de como trabalhar com um rio que tem essas variações de altura, né, de lâmina d'água, cais flutuantes, fazer um cais baixo, um cais alto, enfim. Né, isso aqui é eu saindo daquela praça e tendo que andar no meio do mato para pegar o barco, porque não chega. E a praia de Corumbá. Esse elemento maravilhoso aqui é a estação de captação de água, que fica perto da entrada do canal do Tamengo, lá que dá acesso à Bolívia. E a praia, que é qualquer coisa, né? Não tem... Para a cidade. Não, fica mais para baixo. Mas aqui é uma região, a Corumbá, a Vale do Rio Doce, extrai minério, sabe? É uma região que teria condições de ter alguma relação um pouco melhor, não sei. Muito pobre, né? Isso é na Bolívia, em Porto Soares, que... Isso é aquela foto que eu tirei lá de cima, era daqui de cima, que é um elemento contemplativo, né? E aí é bonito, né? Mas aí você olha para cá, tá todo mundo embaixo no barranco pescando, ninguém usa aquele negócio. Porque as pessoas estão, enfim, pescando, vivendo, né? Chegando próximos à água. O cara faz uma rampa de terra aqui para ter acesso. Montevidéu, que tem essa murada da Bahia, que é interessante, porque a gente passou por uma foto, né, que mostrava. Muita gente vem aqui pescar. É mais próximo. E o Tigre, que o Tigre ele não está direto no Rio Paraná, ele está num braço, né? Então ele tem, por ter uma escala menor e ser uma cidade de veraneio, que as pessoas vão aí passar fim de semana e tal, ela tem várias situações muito interessantes de como você poderia se aproximar do rio. Então, no Tigre tem uma série, sabe? Então tem esses canais e aí tem vários elementos, as pessoas conseguem entrar na água. Então tem restaurantes que tem varanda voltadas para o canal, você chegar, enfim, é uma relação mais interessante, né? Então, só para terminar, acho que eu já falei bastante, isso aqui é o marco tríplice Brasil, Bolívia e Paraguai. Tem esse monolito lindo lá afincado. Então, é entender um pouco que essas relações políticas, elas, ao invés de ajudarem a união desses países, né, e a pensar essa infraestrutura natural, essa via natural como troca entre as cidades e países, ela é pensada muito para que eles se beneficiem exportando matéria-prima, que foi o que sempre fizeram, e as trocas são feitas por conta das próprias pessoas, não tem um plano para fomentar isso, né? E é um pouco isso, acho que acaba aqui essa primeira parte. Então, daí o Álvaro também já comentou, eu tenho um escritório que chama 23 Sul, eu sou um dos sócios, somos 8 sócios. Não estão todos aqui, né? Esse aqui é o galpão, a gente fez uma reforma lá o ano passado. E, bom, somos uma equipe de mais ou menos umas 16 pessoas no total. A gente tem uma estrutura bem horizontal, porque como é muito sócio, enfim, as discussões sempre acabam acontecendo e as pessoas se juntam, quem estiver ali por perto. É bem gostoso, eu gosto muito de trabalhar lá. E a gente faz algum tempo que a gente entrou nessa área de infraestrutura, acho que as pesquisas individuais dos sócios são nessa área. E a gente tem um escritório desde 2006.
ou seja, vai fazer 10 anos o ano que vem. Eu sou o mais novo, eu estava no 3º ano da FAO quando a gente fez o primeiro trabalho. E a gente se formou, na verdade, fazendo um projeto de extensão lá na FAO, que o Barossi coordenava, né, que era um projeto na Coab Raposo Tavares. Um centro cultural lá na Coab Raposo Tavares. E aí, desde esse período, a partir de 2009, quando a maioria dos sócios se formaram na FAO, a gente começou a trabalhar com essa questão de infraestrutura, e principalmente infraestrutura de transportes. E aí eu trouxe 3 projetos para mostrar para vocês, que vão nessa linha, vamos dizer assim. E o primeiro é esse... Na verdade, esse trabalho ainda não acabou, ele está acontecendo. É um trem rápido que vai ligar Brasília a Goiânia. E é um trem... o projeto é um estudo funcional, que é a primeira etapa, né? Provavelmente isso não vai ser construído, talvez, muita sorte, talvez seja, mas é a primeira etapa de projeto, teria que se fazer um projeto básico, depois o executivo. É a primeira etapa. A ideia é conectar Goiânia a Brasília. As 2 cidades estão mais ou menos a 200 quilômetros de distância. E o trem, segundo estudos de demanda, existe demanda para fazer esse trem. Tem muita gente que mora em Goiânia e trabalha em Brasília e vice-versa. E o trem faria esse percurso, se eu não me engano, em 1h30. Ele não é um trem japonês, mas ele vai numa velocidade de 160 km por hora. Ele é mais rápido do que um carro, por isso seria viável, vamos dizer assim, o cara deixar o carro e ir de trem. E aí, na verdade, ele pararia em 4 cidades, Goiânia, Anápolis, Ceilândia e Brasília, e esse seria o serviço expresso, vamos dizer, que seria a cada meia hora. E teriam serviços que eles chamam de semi-urbanos, eu acho essa palavra horrível, mas também não encontrei nenhuma melhor, mas de trens que aproveitariam o mesmo traçado, né, teriam ramais, mas que, por exemplo, que ligariam Águas Lindas a Ceilândia e Brasília e Santo Antônio do Descoberto, Ceilândia e Brasília. E outro de Anápolis para Goiânia. Então, seria um outro serviço que correria na mesma linha. O interessante é que assim, o Distrito Federal, como um todo, se você analisar os dados de crescimento populacional, é uma das regiões do Brasil que mais crescem. Os dados são meio impressionantes. Assim. Então, a NTT, que é a Agência, né, Nacional dos Transportes Terrestres, que contratou a projetista que nos contratou para esse projeto, ela não consegue mais administrar a quantidade de ônibus que ela tem que colocar para fazer o translado de Águas Lindas até Brasília e de Santo Antônio até Brasília. Né? Os ônibus têm que entrar, os municípios são muito pobres, esses ônibus eles têm que entrar dentro das cidades e eles acabam se deteriorando muito rápido, então tem um prejuízo para a NTT muito grande, por isso que eles também pensaram nesses serviços semi-urbanos e na linha como um todo. Vamos ver aqui. Bom, entrando um pouco, né, em Brasília, vocês conhecem, a estação seria atrás da estação rodoferroviária do projeto, que estava no projeto do Lúcio Costa. O projeto dos edifícios lá é do Niemeyer. Essa estação estaria atrás, porque não vai passar pelo mesmo trilho existente, são trilhos novos, mas aproveita-se a área que já está livre, enfim. O projeto da Estação de Brasília ele é um pouco mais complexo, porque vão chegar serviços de Santo Antônio, de Águas Lindas, de Goiânia e de Luisiânia, que é um município ao sul do plano piloto. Então, são 4 plataformas, uma para cada um dos serviços, mais
uma plataforma menor, que é essa daqui, que seria um VLT que eles imaginam que vai passar no eixo monumental. Porque senão não faz muito sentido esse trem chegar aí, porque daí você não consegue ir para lugar nenhum. Então, isso só será viável, essa estação só é viável se o VLT do eixo monumental chegar aí, porque daí ele integra com o metrô. Existe um metrô que sai da estação rodoviária, lá do cruzamento dos eixos, né, e vai para a Asa Sul, e eles estão expandindo agora para a Asa Norte também. Então, a ideia foi manter usos nesses edifícios. Hoje em dia, esses dois edifícios eles estão... Esse primeiro é o edifício da rodoviária, né? Esse outro era da estação ferroviária. Eles estão bem ocupados com secretaria, da secretaria, da burocracia, estão meio abandonados, assim. E a ideia é manter usos públicos aqui, salas técnicas e áreas de apoio ao usuário no edifício da rodoviária, da antiga rodoviária. Aqui são áreas comerciais embaixo do... Porque isso funciona meio como um aeroporto, né? A pessoa vai, ela pode comer alguma coisa antes de pegar o trem. O trem tem a vantagem de você poder chegar próximo ao horário, né? Mas acaba gerando um comércio. Então, aqui teriam áreas comerciais. E aí você tem um mezanino de distribuição, acho que é mais fácil mostrar essas são as outras plantas. Mas a gente prolongou, a ideia foi prolongar essa cota do térreo da cidade, né? E criar esse mezanino de distribuição em nível. E, a partir dele, você pega e desce para as respectivas plataformas. O terreno cai um pouco para cá, tem um corte, mas ele não é tão grande. Bom, esse aqui é o longitudinal. Tem uma perspectiva que mostra um pouco o esquema, né, dos prédios existentes, da rodoviária e da estação ferroviária. Teria também foi uma demanda deles colocar um terminal de ônibus para alimentar essa estação. A posição dele não foi muito do nosso agrado, mas também não tinha muito o que fazer, foi um pouco imposto, porque ele fica um pouco na frente desse edifício que é do Niemeyer. Então a ideia é fazer uma cobertura bem leve, enfim, que não prejudique muito as visuais para o prédio. E aí você poderia acessar direto do terminal por baixo, e para não ter cruzamento em nível, né, você pode passar aqui por baixo. E se você for pegar o VLT, você já pode seguir em nível e chegar na plataforma do VLT, senão você tem que subir de volta, comprar o seu bilhete e depois descer para cada uma das plataformas. A lógica de ter essas plataformas paralelas seguia um pouco a lógica. A gente achou uma publicação que tinha o projeto do Niemeyer e que a ideia dele era que isso aqui foi construído uma só, né? Mas a ideia era que pudessem ser várias justapostas também. Bom, Ceilândia. Ceilândia é uma cidade muito bizarra, porque ela foi criada durante o governo militar, né? CEI era a Companhia de Erradicação das Invasões. Então, Brasília, na época dos anos 70, fim dos anos 70, inchou também, teve um monte de... tinha favelas, inclusive, acho que no plano piloto mesmo, né, nas bordas das asas. E aí o governo militar começou a remover essa galera toda e jogar aqui para uma nova ocupação. Isso aqui é Taguatinga, que é uma das cidades satélites mais consolidadas, vamos dizer assim, que já tem vida própria, né, tem um comércio mais ativo. E Ceilândia, ela é tudo isso aqui, tudo horizontal, são casas, assim, é um desastre urbano, vamos dizer assim. E aí tem uma rodovia aqui que vai chegar em Brasília, e tem um metrô que sai lá o metrô que sai da estação rodoviária, ela chega nesse lugar aqui, vem por esse eixo. Isso é mais ou menos um pouco a cara que o metrô tem lá, em Ceilândia.
Ou seja, ele é uma infraestrutura que secciona o território em dois. Porque, para ser mais barato, ele vai em nível. Né? E tem essa bela grade que é a de infinitum aqui. Ela só interrompe em alguns momentos que você tem algumas passagens subterrâneas. E do outro lado, casas. Né? É só casa. Então, a estação de Ceilândia, isso foi uma coisa que a gente ficou batendo o pé, eles acabaram aceitando para essa etapa funcional, de também enterrar esse traçado nesse trecho, para você ter esse mezanino em nível com a cidade, e não acontecer o que a gente viu antes, que é você ter essa infraestrutura como uma barreira urbana. Outra questão é que a gente faria um túnel. A última estação, eles não quiseram trazer tem uma estação do metrô aqui. A gente queria que eles prolongassem a estação até o outro lado da rodovia. Eles vetaram, e daí a gente, então, criou um túnel que você pode fazer a integração por baixo da terra mesmo, até a estação. É bem longo, isso aqui não é muito agradável, são uns 200 metros. 200 ou 300 metros que você tem que percorrer para fazer a integração com o túnel que está aqui por baixo da terra. Aqui, então, a gente tem um corte, uma perspectiva, né, cortada, que dá para ver o acesso em nível da estação. Os trens passam, eles estão numa vala nesse trecho. E tem um acesso do outro lado da rodovia, né? E sempre eles queriam que a gente enfiasse umas áreas comerciais, inclusive para você ter lucros provenientes de outras receitas, né? Para ajudar a pagar o investimento. A ideia era propor aqui, ao longo dessa... Eu não tenho fotos disso, mas isso aqui a quadra de Ceilândia é muito esquisita, porque você tem... Como isso aqui é uma área que o metrô vai passar, você tem uns fundos de lote dando para uma área verde que não tem acesso. Enfim, é uma coisa é bem esquisita. A gente propôs desapropriar uma faixa de casas e criar um bloco comercial também nesse trecho, que é um pouco isso aqui. Águas Lindas é uma cidade que ela está fora já do Distrito Federal, então é muito mais barato você morar lá. Então ela sofreu um boom, ela se desmembrou de Santo Antônio do Descoberto. Nos últimos 30 anos ela passou de, 10 mil habitantes para 200 mil habitantes. Não tem nada de lindo, é horrível. E é super horizontal. Começaram a surgir os primeiros prédios, que são um desastre também, e ela é cortada por uma rodovia. Então, o traçado vem por aqui. Eles queriam fazer com que tem uns terrenos, tem uns shoppings aqui. Eles queriam que a estação fosse paralela ao shopping. E a gente queria que ia dar um monte de conflitos com ruas que cruzam, enfim. E a gente conseguiu fazer com que a gente ficasse desse lado da rodovia, um pouco ao sul da rodovia, né? O shopping é isso aqui. E aí a ideia foi criar um túnel que passasse por baixo da rodovia e que ligasse os dois lados, fizesse a costura, e que fosse um túnel que você pode ter... Tem a faixa de domínio da rodovia, né? Mas você pode ter umas iluminações zenitais vindo por cima. Então você teria uma área para fazer uma galeria comercial embaixo, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem que mostra um pouco isso. Então o shopping está desse lado, né? Essa seria a galeria que passaria por baixo da rodovia. E aqui você já cairia no mezanino de distribuição que acessa as plataformas dos trens. Tem uns terrenos vazios aqui que também poderia pensar um empreendimento. Sempre que passa na cidade, não é. Sempre, mas isso não. Depois ele sai para a superfície.
É uma briga porque quem pensa o traçado não pensa nisso. É até meio natural, porque o cara está pensando numa escala muito grande, mas o problema é ele não querer mudar depois que a gente mostra que vai ser um problema urbano muito grande. Você tem que fazer uma série de obras de arte, né, de viadutos, para que as ruas consigam cruzar. Enfim, é uma loucura, não tem sentido. Isso é Santo Antônio do Descoberto. Esse aqui é o prefeito. Ele saiu no Fantástico outro dia por um problema de roubo e não sei o quê. É um sujeito muito engraçado, porque ele era tipo o cara mais rico da cidade que resolveu se candidatar para resolver os problemas de Santo Antônio do Descoberto. Inclusive, aí a gente teve uma reunião, foi muito engraçado, na casa dele. Ele mudou a reunião para a casa dele, que é do lado da prefeitura. E ele tem vários carros, tinha um Camaro amarelo, né? E a gente começou a explicar o projeto, falar, é um trem rápido que vai ser mais rápido do que ir de carro, né? Você vai demorar 1h30. Aí ele falou, você não me viu dirigindo o Camaro. Eu faço em menos tempo. Eu falei, bom, se você for pelas leis de trânsito, você vai fazer mais rápido. Enfim, daí Santo Antônio não tem nada, gente. É uma cidade um núcleozinho muito pequeno, mas que já se prevê que vai ser o novo boom de urbanização ali dessas cidades próximas do DF, vai ser nesse lugar. Então, essa aqui é o núcleo, vamos dizer assim, mais consolidado. Isso aqui dá para ver, não tem a linha, mas dá para ver, essa daqui é a divisa com o DF. Então, a cidade, ela acaba, porque a partir dessa linha do outro lado, o terreno já é bem mais caro. Então, a tendência é ela crescer para cá e se juntar com Águas Lindas. Águas Lindas está aqui para cima, assim. Então, tem esse lugar. E aí, a gente fez uma proposta de tentar entender um pouco quanto que ia ser esse crescimento e tentar criar uma densidade que não ficasse igual a Águas Lindas, né, que é tudo espraiado. Então, nessa área aqui... teria uma expansão, acho que cabem mais ou menos umas 15 mil pessoas. Tem a estação aqui no meio. É tudo muito preliminar, porque, na verdade, é só para os caras entenderem que as possibilidades que existem de você criar essa infraestrutura, ela vai alterar tudo que está em volta dela, né? Então, de como criar um bairro em que você tenha uma distância, que você consiga chegar na estação a pé. Que você não precise pegar o carro e andar, enfim. Isso foi tentar. A gente visitou Águas Claras, que é uma outra cidade que teve um plano, mas que acho que é uma das cidades mais feias, né? Porque deturparam o plano e tem edifícios agora de 40 andares de altura. E não tem calçada para você chegar na estação de metrô. Águas Claras foi um TOD, né, que é um empreendimento em que possibilita a implantação de uma infraestrutura. Quando eles foram levar o metrô do plano piloto para Taguatinga, precisava ter um bairro no meio que viabilizasse esse empreendimento. E aí criaram essa cidade, Águas Claras não existia, criaram. E foi o paraíso dos especuladores, assim, porque pegaram o plano, rasgaram e fizeram o que fizeram da cabeça deles, enfim. Então, um pouco essa ideia de como fazer com que você tenha distâncias que você possa percorrer a pé ou de bicicleta, né, até a estação. E aí, Anápolis também a gente não conseguiu mudar. A gente queria que... tinha uma opção de traçado que passava pelo centro da cidade, mas eles escolheram, não sei porquê, o distrito industrial ao sul. Anápolis é uma cidade industrial forte, ela se liga à ferrovia norte-sul, né? Tem um braço que vai para Anápolis. Então, isso aqui tem uma série de empresas que se estabeleceram na cidade, além de ter a base aérea, os caças lá que foram comprados pelo Brasil, a base é Anápolis, que é a cidade que
tem a base aérea. Enfim, Anápolis é um projeto bem simples, porque não tem muita coisa, é ligar a estação a um BRT existente aqui, criando uma área comercial, enfim, uma coisa bem simples, porque quase não tem cidade, são indústrias, né? E Goiânia, que é um pepino, porque o projeto está implantado próximo à Praça do Trabalhador, que tem um projeto do Paulo Mendes aqui, que é a rodoviária, a antiga rodoviária de Goiânia. Ela é um shopping center. O projeto, detonaram o projeto, fizeram uma laje intermediária, você não vê mais aquela estrutura. E aí a gente conseguiu também passar o projeto enterrado, e do outro lado vai ter um BRT, que vai fazer uma conexão norte-sul na cidade. Então, também uma coisa bem discreta que não comprometa, né, o edifício do Paulo Mendes, que está aí atrás. Aí, passando por uma... Acho que a gente está começando lá no escritório a mexer com essas escalas maiores. Elas são bem complexas, porque o arquiteto tem pouco ou quase nada assim, de controle sobre as decisões. As decisões são muito mais políticas, mas é importante a gente começar a tentar entrar nessas questões, porque senão elas vão ser tomadas por alguém. Enfim, se a gente puder contribuir para a discussão, acho que essa é um pouco a ideia. E esse terminal de Ribeirão Preto foi legal, porque foi a primeira obra, não é na escala dessa anterior que eu apresentei, mas é um terminal de ônibus que foi construído. Um dia ligaram lá para a gente e falaram, olha, vai inaugurar o terminal. A gente falou, como inaugurar? Não, construímos, tal, vai inaugurar. Podem vir, não sei o quê. Mas é assim, não consultaram. Durante a obra a gente nunca foi chamado. Teve uma série de alterações do projeto, mas que... Como? Eu não sei te dizer se é ao lado da rodoviária. Como? Tenho. Não fui eu o coordenador. Eu sei algumas coisas, mas não sei tudo. Então ele está... na verdade foi assim, uma empresa projetista foi contratada para reestruturar o sistema de transporte público de Ribeirão Preto, e ela nos contratou para fazer os projetos arquitetônicos, vamos dizer, os espaços desses novos terminais e paradas de ônibus. Então, o terminal é bem simples, ele tem um bloco de apoio e 3 plataformas, tem capacidade para 18 ônibus, conforme o projeto, o estudo de demanda, né, que essa empresa projetista nos passou. E a ideia, esses equipamentos, normalmente um terminal de ônibus, ele sempre é um equipamento um pouco agressivo na cidade, né? Ele gera um incômodo, porque tem uma série de ônibus entrando, saindo. A ideia era tentar fazer com que ele fosse o mais leve possível e quase que você não percebesse ele tivesse o mínimo de estrutura, o mínimo de... para interferir o mínimo possível na paisagem, né? A ideia é que ele desaparecesse, enfim. Como? Essa é a sua opinião, eu respeito, mas eu tenho uma opinião contrária. Eu sei que tem uma... Como? Acho que não, foi a Pró-Urbano, não foi? Pró-Urbano. Não, eu vou mostrar. Bom, como eu disse, essa é a sua opinião. Eu tenho uma outra, acho que tem uma discussão grande lá acontecendo. Eu vou mostrar um outro projeto que o padre da cidade quer crucificar a gente. Vocês vão ver o projeto. Então, ele tem essas plataformas e essa estrutura super leve de aço. O forro, eles mudaram. É um forro que foi instalado lá de PVC, era um forro de
telha galvalume ondulado, isso foi alterado. O projeto está aqui, né? Ó. Não sei se dá para ver. E aí a ideia é essa, são pilares super finos e com essas coberturas vazadas, né, que tentam fazer com que ele tenha o mínimo, vamos dizer assim, de estrutura necessária para cumprir o papel de cobrir essas plataformas. Umas outras imagens. E aí tem essas paradas que a gente gosta muito e que o padre não gosta, que foram projetadas para a Praça da Catedral, que é tombada. É uma praça no centro de Ribeirão. Tem árvores muito grandes. Hoje em dia ela tem uma série de paradas de ônibus e já existe uma série de linhas que param lá. E o estudo da projetista foi de reorganizar essas linhas, né, para tentar deixar o mais funcional possível. Mas existia esse conflito de como fazer paradas nesse lugar tombado. Então a ideia, existem dois tipos de parada, né? Existem um tipo em que a tarifa é embarcada, então você tem um controle no acesso dela e você tem portas que, como em Curitiba, vamos dizer assim, né? Mas você paga antes, você não paga no ônibus, você paga antes de entrar no ponto. E tem as paradas que não tem esse controle, que ela é mais aberta. Então a ideia foi elevar bastante a cobertura, permitindo que o volume dessa estação meio que fosse se desfazendo, vamos dizer assim, e que essa paisagem pudesse aparecer. Inclusive permitindo com que as árvores passassem, né, pela parada. Então essas são um pouco as imagens. Essas foram imagens feitas. Essas de frente para a igreja, elas não têm o controle para não ter os fechamentos, né? E essa elevação que eu acho muito interessante porque a paisagem consegue permear o projeto, né? E ele quase que se dissolve na paisagem.